Luísa, tudo jóia? Um abraço para vocês, pessoal. Eu vou falar um pouco para vocês hoje de como o planejamento bem estruturado pode impulsionar o resultado dos seus projetos. E independente da fase que o seu projeto está. Vou falar muito sobre como o planejamento pode ser utilizado ainda na fase de engenharia, na fase de orçamentação e muito de como o planejamento muito bem estruturado pode te ajudar na fase de obras, quais os principais indicadores, o que olhar de fato em um projeto para que você consiga estar sempre corrigindo a rota dele e garantindo que o projeto vai ter o resultado que todos estamos esperando. Combinado? Então vamos junto nessa aqui. Primeiro, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Pedro Moraes, eu sou engenheiro mecânico, formado aqui em Belo Horizonte, no UniBH. Sou pós-graduado em engenharia de planejamento pelo IETEC, em gerenciamento de projetos também pelo IETEC, sou PMP, sou filiado PMI Minas. Sou PSM1, isso me certifica como um Scrum Master, então eu sou certificado em metodologias ágeis, em AWP, que é uma das metodologias que eu vou falar para vocês hoje aqui, e estudo muito gestão de negócios, então já fiz, hoje tem no IBMEC Gestão Globais de Negócio, Programa de Diretores da Startse e Empresas em Tração do G4. São alguns dos cursos que eu faço aqui no meu dia a dia. Eu gostaria muito de compartilhar um pouco com vocês da minha carreira, Em 2012 para 2013, eu entrei de ajudante de obras e foi uma experiência fenomenal. É a história de muitas pessoas que trabalham aqui com a gente na PhD, são pessoas que começaram realmente de ajudante, botando a mão na massa, entendendo como que aquele trabalho é feito. E eu tive essa oportunidade, entrei de ajudante, entendi durante basicamente um ano ali como que a obra é executada no campo, com a visão e com ali o olhar muito voltado para o campo. E a partir de 2014 fui tendo oportunidades. Ainda em 2014 eu fui ser responsável pela parte de rigging, de içamento de cargas, e a partir de 2015 realmente foi quando eu comecei a entrar na área do planejamento e eu realmente me apaixonei por essa área. E aí em 2015 eu fui técnico júnior, depois eu estagiei um tempo, depois virei projetista, técnico de planejamento, engenheiro júnior de planejamento em 2018. E nessa caminhada, pessoal, eu tive várias pessoas que me ajudaram muito a construir a visão de planejamento que eu tenho hoje, que é um planejamento diretivo, que dá suporte a todas as áreas da obra, que é um planejamento que realmente é o coração pulsante da obra, e me ajudaram, de fato, a mostrar tudo que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Em 2019, eu fui, de fato, engenheiro de planejamento, depois em 2020, engenheiro sênior, e aí em 2020, eu vim aqui para a PhD, para a gente construir realmente uma visão de mercado muito voltada para como planejar obras que conseguem dar resultado, como entregar, de fato, um planejamento que direcione os projetos, e foi a minha experiência a partir de 2020. Hoje eu sou o diretor de operações aqui da PhD e tenho um time assim fenomenal, que alguns estão aqui na palestra aqui, que fazem todo esse sonho e toda essa estrutura que eu vou mostrar para vocês aqui acontecer na realidade das obras que a gente atua. É um pouco do conteúdo que eu vou falar aqui hoje. Primeiro eu vou dar uma introdução do que é planejamento, como a gente enxerga o planejamento, as etapas do planejamento, algumas ferramentas e metodologias de planejamento, e no final como que o LPS, que é uma ferramenta que a gente acredita muito aqui, uma metodologia muito importante, como ela pode ser o impulsionador desse planejamento muito bem estruturado. Eu vou focar muito em como estruturar bem esse planejamento para que de fato o LPS seja uma ferramenta legal para você. E depois a gente faz a conclusão e abre para as perguntas e dúvidas que vocês tiverem aqui. Pessoal, primeiro explicar um pouco do que a gente faz aqui no nosso dia a dia, A PhD é uma empresa especialista em LPS, planejamento e gerenciamento de obras. Então, hoje a gente tem 115 pessoas voltadas para garantir um planejamento de qualidade. A gente está sempre estudando, buscando o melhor do mercado para um controle, um planejamento, uma visão de longo prazo cada vez melhores para os projetos, E a nossa missão é impulsionar essa tomada de decisão assertiva. O que a gente foi vendo ao longo do tempo, é que as obras estavam sendo cada vez mais tocadas pelo feeling, e o planejamento pode ser uma excelente ferramenta para dar dados para as pessoas tomarem cada vez mais decisões assertivas nos seus projetos. É usar de maneira inteligente esses dados. E a base de tudo que eu vou falar com vocês é a comunicação. Como que a comunicação impulsiona aquela estrutura de planejamento para a gente ter os melhores resultados em obras do Brasil todo. Hoje a gente está completando 5 anos, aqui um pouco do nosso time aqui que trabalha com a gente, que faz de fato esse sonho ser realidade no nosso dia a dia, um timaço.
E aí um pouco da introdução, né? Primeiro, o que é planejamento, né? O que o planejamento é? Qual a importância desse planejamento em um projeto, em um processo de cada uma, ou de uma empresa, ou de um projeto como um todo, né? Primeiro, o planejamento é a base que estrutura todo o processo de gestão de um projeto. Então, não adianta a gente ter um projeto em andamento sem ter uma base muito bem construída, sem ter uma visão muito bem consolidada. E isso quem dá é o planejamento. O planejamento é essa ferramenta. O planejamento estrutura como o projeto vai ser realizado e também como ele vai ser acompanhado. Então, lá no começo de cada projeto, é tão importante como entender como ele vai ser realizado, é entender como você vai acompanhar aquele projeto, como você vai mostrar aqueles indicadores, vai mostrar aquele resultado do projeto. Isso tudo vem a partir de um bom planejamento. O planejamento, ele garante, mostra a viabilidade dos projetos. Então, através do bom planejamento, você consegue saber se aquele projeto lá na fase de FEL1, FEL2, FEL3, ainda numa visão muito embrionária do projeto, se ele de fato é viável, se aquele efetivo pode ser comportado, se aquela empresa está realmente disposta a fazer aquele investimento. O planejamento é base fundamental para essa tomada de decisão. A gente acredita muito que o planejamento é uma bússola. Essa bússola direciona todos os stakeholders para qual o melhor caminho a ser seguido. Então, nem todo projeto tem um resultado que o projeto busca, né? Mas o planejamento tem a obrigação de mostrar aonde aquele projeto está, qual a rota, mesmo com algum problema, ele vai ter que seguir. Então, essa é a obrigação de um bom planejamento, é isso que a gente acredita que um bom planejamento traz. E para o gerenciamento de projetos, né, é uma etapa crucial. Alinha os objetivos, minimiza riscos e aumenta muito as chances de sucesso naquele projeto. Então, pessoal, basicamente isso é planejamento. No dia a dia de obra, né, o planejamento é o coração pulsante. E essas aqui 5 etapas são algumas das nossas visões de como o planejamento consegue ajudar o dia a dia das obras. E agora eu vou explicar como que esse planejamento ele pode ter um foco diferente em cada uma das etapas daquele projeto. Então, vamos lá. Primeiro que um projeto ele tem aquele início. Esse início, pessoal, é muito voltado para a fase de viabilidade, para a fase de engenharia. O que um bom planejamento nesse início aqui? Deixa eu ligar aqui meu laser. O que um bom planejamento nesse início tem que dar para quem está sendo assessorado por esse bom planejamento? Primeiro, segurança no investimento. Para eu conseguir fazer um bom investimento, entender que aquele projeto de fato vai dar o resultado, ou quais os custos inerentes àquele projeto, eu tenho que ter um bom planejamento, tenho que garantir uma base muito sólida dessas informações. Clareza nas expectativas geradas nos investidores. Então, é muito comum a gente ver planejamentos que são feitos, às vezes, muito rápidos, né? Não tem uma base muito sólida, e aí acabam existindo promessas que a gente sabe que são, de fato, inexequíveis. Então, essa clareza nas expectativas também é uma das obrigações de um bom planejamento. Definir interferências e analisar todas as interferências que aquele projeto pode ter. Analisar riscos e cenários. Nessa etapa, pessoal, é fundamental que o projeto tenha mais de um cenário para ser executado e cada um deles vai ter os riscos inerentes àquela etapa. O planejamento também é responsável por garantir essa visibilidade e deixar essa informação de maneira clara para todos. E um ponto bem legal, clareza na transferência entre as etapas do projeto. Então, o projeto ele tem algumas etapas. Primeiro, essa fase inicial do projeto, que é a definição de como vai ser o escopo. Depois, você tem uma fase de engenharia, uma fase de suprimentos, uma fase de construção. Essa primeira etapa é fundamental que o planejamento consiga fazer essa passagem de bastão de maneira muito assertiva. E depois, esse planejamento, essa ideia, essa gestão da engenharia vai para um orçamento de uma empresa construtora, né? Lá no final da linha. Para esse orçamento, gente, o que o planejamento consegue servir à empresa? Assertividade na alocação de recursos, previsibilidade na sequência executiva, ainda num processo muito macro, vou mostrar para vocês aqui. Nesse momento, não é tão comum que a gente entre num nível de detalhe executivo, mas você consegue mostrar para o seu cliente uma segurança técnica do que você está trazendo e como você está buscando fazer aquele projeto. E, por fim, né, e tão importante quanto é analisar quais os custos, né, e a sequência, a linha da receita, como que aquela curva da receita vai chegar para aquela empresa que vai ser um possível construtor. Depois que a gente passa dessa etapa de orçamento e proposta, a gente vem para uma etapa de plano diretor.
Aqui é quando, de fato, aquela construtora foi definida como a ganhadora daquele projeto. O que um plano diretor tem que mostrar, tanto para as pessoas da construtora, quanto para todos os stakeholders daquele projeto? Primeiro, uma definição muito clara de quais os recursos, durante o tempo, vão ser alocados dentro daquele projeto. É muito importante, pessoal, essa etapa, porque às vezes os recursos que são alocados, né, não são alocados de maneira assertiva e o projeto já começa perdendo. Então, uma base muito sólida de planejamento garante que você vai ter os recursos certos na hora certa, provisionados para o seu projeto. Você consegue ter uma previsão de suprimentos quando você precisa comprar cada um dos materiais daquele projeto. Você tem agora um detalhamento um pouco mais fino, né, das receitas e dos custos. Aqui você já tem uma metodologia executiva mais detalhada. Aqui você entra no detalhe de como aquele projeto vai ser elaborado, quais as fases, quais as principais etapas, né? Hoje a gente usa muito isso numa visão mais visual, usa muito o BIM, o 4D para mostrar isso. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. E o plano diretor, ele tem que mostrar para a gente uma visão do curto prazo, o que eu vou fazer naquele mês, né, naquelas primeiras semanas do projeto, de médio prazo, nos próximos 45 dias, 60 dias, e de longo prazo, os próximos 3 meses ou até o projeto inteiro. Que o plano diretor tem que trazer? Qual que é a data que aquele projeto tem que acabar? Qual o avanço previsto para aquele projeto durante todas as etapas daquele empreendimento? Então, essa é uma responsabilidade do plano diretor, e o plano diretor é fundamental como uma bússola para todo mundo que está gerindo aquele projeto. E aí a gente vem para a implantação desse projeto. Fizemos o plano diretor, estamos com a bússola na mão, e agora, pessoal, a gente tem que monitorar todos os recursos, suprimentos e aquelas premissas que nós usamos para fazer um bom plano diretor, uma boa visão do projeto. Aqui eu monitoro se tudo isso de fato está acontecendo. Eu analiso todos os indicadores, vou mostrar cada um deles para vocês. Eu analiso esses indicadores para entender se a minha obra de fato está no caminho certo. Então, eu pensei numa visão no plano diretor, aqui eu estou conferindo se essa visão de fato está coerente com o que eu estou buscando. Aqui eu já alinho o longo prazo, o médio prazo e o curto prazo. Para nós é a tendência. Então, a linha de base, né, que foi aquela visão inicial que o plano diretor deu, agora a gente tem uma visão mais assertiva, que é a tendência do projeto. Se está ocorrendo algum desvio no longo prazo, se eu tenho tudo que eu preciso para garantir o meu médio prazo, e se o meu curto prazo que eu tenho que fazer naquela semana, nos próximos 15 dias também, está muito claro na minha mão. E aí, por fim, uma visão muito clara do faturamento e dos custos alocados àquele empreendimento. Então, o planejamento ele tem que estar muito coerente com os custos e com o faturamento daquela empresa, para conseguir dar essa visão e criar alternativas para aquela empresa, né? Então, aqui são uma das 4 principais funções do planejamento, cada uma em uma das etapas que aquele projeto vai passar até chegar na sua construção. E aí, pessoal, hoje, antes de entrar no detalhe de como esse planejamento vai ser feito de maneira assertiva, a gente acredita que existem 4 grandes metodologias que podem ajudar projetos de grande porte no país. Então, a primeira é o AWP. O que é o AWP, pessoal? É o Advanced Work Package. É uma prática de divisão de projetos em blocos. Então, você cria alguns grupos, né, e pacotes para garantir que, desde o início do projeto, todos os stakeholders, então, pessoal do suprimentos, pessoal da execução, às vezes são envolvidos nessa etapa, a equipe de manutenção daquela planta, às vezes todo mundo é envolvido lá nas fases iniciais do processo. E a gente chama isso de POC, né, que é o Path of Construction, o caminho da construção. E quando a gente consegue dividir o projeto em pacotes, fica muito mais claro para todo mundo quais são as principais prioridades, qual a prioridade daquele projeto, e a gente já determina e cria um cronograma que vai ser voltado para a construção lá no começo. Vou dar um exemplo muito interessante que já aconteceu com a gente, né? Um projeto que não tem um AWP, é muito comum que a construtora vá para o campo. Na hora que ela chega no campo, ela tem como prioridade a área 1, só que ela só recebeu projetos da área 2 e o suprimento só forneceu para ela a estrutura metálica da área 3. Então, essa falta de sinergia é o que o AWP veio para quebrar. Ele veio realmente para dar uma sinergia desde o início. Então, a equipe de engenharia que está projetando já sabe quais são as prioridades, e essas prioridades estão alinhadas com a equipe de execução, suprimentos. Então, o AWP veio para fazer essa unificação de uma maneira bem forte. O BIM, que é o Building Modeling Information, é uma metodologia que está sendo muito usada. Para mim, é uma metodologia
fenomenal de comunicação. Claro que tem muito software envolvido, mas o BIM permite que vários projetistas projetem na mesma plataforma. Essa mesma plataforma garante que erros que aconteciam no passado, né, que é um eletroduto está batendo lá em cima de uma base civil, eles sejam previstos antes, que todo mundo consiga enxergar aqueles problemas de maneira muito prévia. Então, o BIM é fenomenal, tanto na fase de engenharia quanto nas demais fases, porque você consegue ter previsibilidade, analisar a sequência executiva, melhora a comunicação com o campo. Quando você tem um modelo 3D inteligente na sua mão, você consegue criar alternativas muito fáceis e, consequentemente, isso gera resultado no seu projeto. A gente tem algumas soluções digitais. Essas soluções digitais, pessoal, é o próprio óculos, né, de realidade aumentada. Então, você consegue entrar no seu projeto, antes do seu projeto estar pronto, consegue avaliar se aquela altura da válvula está ok, você consegue fazer todas as análises de segurança do seu projeto antes do seu projeto, de fato, ser iniciado. Então, isso é uma ferramenta fenomenal. O próprio drone, que dá uma visão ampla daquele projeto, consegue melhorar logística. Existem centenas de soluções digitais, estão vindo cada vez mais soluções para que a gente consiga fazer projetos cada vez melhores. E o Lean Construction, que é o LPS, que é o Last Planner System, ou o sistema do último planejador, que é uma metodologia que a gente usa muito nas construtoras, que é uma metodologia que garante e busca a comunicação que alinha o longo, o médio e o curto prazo, e dá a voz para quem faz a atividade. Então, o que a gente foi vivendo ao longo dos projetos é que as pessoas focavam muito em passar informações para a gestão e focavam muito pouco para que quem executa tivesse as informações. E a gente sabe muito bem que quem faz a obra é quem executa. Então, o LPS, o Last Planner System, é uma metodologia de comunicação que ajuda quem executa a ter uma visão estratégica do projeto. E eu vou falar um pouquinho disso para vocês aqui. Então, aqui são 4 das principais metodologias que são utilizadas no nosso dia a dia aqui para garantir projetos com resultados cada vez melhores, com produtividade, prazo, custo, segurança e qualidade. E aí, pessoal, voltando àquelas 4 etapas que eu trouxe para vocês, vou falar um pouquinho de como funciona na fase de engenharia. Para quem não está habituado, FE1, 2 e 3, de uma maneira bem grosseira, são etapas daquele projeto. O FE1 ainda é um projeto muito básico, uma ideia, uma viabilidade daquele projeto. O FE2 já é um outro processo, quando aquele projeto já é um pouco mais detalhado, já tem mais suporte e robustez naquele projeto. E o FE3 geralmente já vai para execução e construção, já são detalhes muito maiores daquele processo. E dentro dessa fase de engenharia, pensando disso de uma maneira global, como nós aqui da PhD elaboramos as etapas para garantir um planejamento assertivo aqui na engenharia. Então, a primeira coisa que a gente faz, pessoal, é a reunião de POC, que é o Path of Construction. Então, a gente acredita que é muito importante sentar com todo mundo, fazer de maneira colaborativa a visão do projeto. Isso facilita muito na hora que a gente vai construir aquele planejamento. Depois a gente estrutura os pacotes daquele projeto para que aquele projeto tenha, de fato, a melhor logística, tenha um reflexo daquilo que a gente desenhou aqui no POC. A gente cria uma memória de cálculo, vou mostrar para vocês a importância de ter essa memória de cálculo no projeto de vocês, para que vocês consigam passar credibilidade nas informações. Depois a gente vai para a estrutura analítica de projeto, o pessoal aí do PMI conhece muito bem, é como a gente vai monitorar, como a gente estrutura aquele projeto para que a gente consiga depois dar previsibilidade, monitorar aquele projeto. A EAP é fundamental para isso. E depois que a EAP está pronta, com toda a inteligência que a gente construiu daqui para trás, a gente coloca isso no tempo. Então o cronograma é responsável por colocar no tempo tudo que a EAP tem de inteligência. E no final o resultado disso são as curvas de histograma, quantidades, curvas de efetivo, né? São essas principais etapas. Vou detalhar com vocês cada uma delas. E por que é importante fazer isso, pessoal? Primeiro, é fenomenal, né, que a gente consiga fazer essas etapas, primeiro para garantir que todas as áreas, que é engenharia, suprimentos e a própria implantação, tenham uma direção única e clara das prioridades da sequência do projeto. Como eu disse para vocês, nós já passamos por alguns processos, né, e projetos aqui, que na hora que você entrava, isso não estava muito correlacionado, muito em função da não aplicação do AWP. A base de cálculo que eu vou mostrar para vocês é fundamental para que a gente consiga alocar exatamente o recurso e calcular o que aquele recurso vai significar para o projeto como um todo. E o cronograma, gente, ele tem que mostrar a sequência
que a gente definiu no POC, com a inteligência que a gente estruturou na EAP. E a gente coloca uma rocha aqui, porque é muito importante a gente definir quais os níveis de granularidade que a gente vai trabalhar aqui. Então, na fase de engenharia, o que eu vou mostrar para vocês é um nível de granularidade ainda de rocha. Então, aqui a gente não entra no detalhe do detalhe de como aquilo vai ser construído. A gente tem uma visão mais macro, mais estratégica daquele projeto, para que ele consiga prosseguir para as próximas etapas. E depois a gente vai detalhando mais isso aqui. Aqui é um exemplo de como uma reunião de POC funciona. Então, os principais stakeholders estão aqui debatendo, mostrando a visão deles daquele projeto. A gente coloca aqui, geralmente, né, no vidro aqui, isso um a um, e vamos colocando post-its aqui para definir em conjunto qual vai ser a melhor sequência daquele projeto, quais os prazos macro que a gente trouxe depois de um estudo prévio. Então, a reunião, né, do POC, o caminho da construção, é fundamental lá atrás, gente, lá atrás. Quando a engenharia ainda não foi iniciada, quando os suprimentos ainda não foi iniciado, para alinhar e colocar todo mundo na mesma direção. E aí depois a gente vem com a estrutura do AWP. O que é essa estrutura do AWP, pessoal? Então, cada uma dessas áreas aqui é um CWA, que é um Construction Work Area. É uma divisão de áreas que vai facilitar para todo mundo a comunicação a partir daqui. Então, imagina que essa área aqui, que esses tanques aqui em amarelo, são o CWA01. Os suprimentos vai saber que o CWA01 é prioridade, a engenharia vai saber que o CWA01 é prioridade e a construção vai saber que o CW1 é prioridade. Então, é muito mais fácil a gente falar em códigos do que a gente falar, olha, o tanque 1 é prioridade. Então, por isso que a gente cria áreas de construção. E depois detalha essas áreas em pacotes. Então, cada uma dessas áreas, por exemplo, uma estrutura como essa aqui, seria detalhada em elevações, os tanques, cada um teria um seu pacote, né, de construção. Eu coloquei de cinza que a última etapa de detalhe que nós fazemos é a detalhe de implantação, que é o IWP. Então, o último nível de quebra do AWP, que é o processo como um todo, é o IWP. Só que quem faz isso é só a construtora lá na ponta, que ela detalha exatamente quais serão as peças, né, que ela vai montar, como que ela pensou naquela estrutura. E geralmente o IWP, pessoal, é de fato para execução. Então, são 7 dias de duração em média que cada IWP é quebrado. Então, isso aqui é feito lá na fase do plano diretor, da implantação do projeto. Aqui eu trouxe um pouco da memória de cálculo para vocês, como que a gente constrói uma memória de cálculo forte para mostrar robustez do projeto, né? Então, aqui, geralmente, a gente já tem uma ideia dos códigos, né? Geralmente é feito em cima da PQ ou do orçamento, né? Daquele projeto. Então, a gente tem uma PQ com a unidade, a quantidade. Aqui, o índice é o HH por quantidade que aquela atividade vai ter. Então, a gente insere todos esses índices e, no final, a gente vai ter quanto de HH, aqui é homem-hora, qual o esforço físico que aquele projeto vai necessitar. Nesse caso, 1.665.000 homem-horas. Então, eu sei que esse é o esforço físico do meu projeto. Na hora que eu dividir isso no tempo, eu vou saber quantas pessoas eu preciso para executar esse projeto. A gente coloca o HH do dia que vai estar disponível, a equipe que executa, em média, essa atividade, e aí a gente já consegue ter uma base da duração daquela atividade. Então, é muito comum que as pessoas coloquem a duração de maneira muito manual. A gente prefere calcular essa duração. Claro que na hora que a gente vai transcrever ela para o cronograma, a gente faz alguns ajustes, sem dúvida nenhuma, mas ter essa base para garantir que a duração foi calculada é fundamental para que você consiga ter assertividade e a confiança das pessoas que vão estar analisando esse processo com você. E aí, em cima, a gente já joga isso dentro de uma estrutura analítica do projeto, que é a AP, que eu vou mostrar na próxima etapa. Pessoal, o que é a EAP de um projeto aqui? A EAP do projeto, ela detalha quais as fases daquele projeto e divide isso em níveis. Então, a gente coloca uma planta de beneficiamento. Ela tem as áreas comuns, ela tem uma etapa de engenharia, uma etapa de engenharia detalhada, ela tem a etapa de meio ambiente, ela vai ter a etapa de construção. Tudo isso é detalhado aqui na estrutura analítica. Essa estrutura analítica depois vai sendo detalhada em níveis menores, né? A gente tem a duração de cada um desses níveis, o início e término, o HH que cada uma dessas etapas vai despender, quanto de esforço físico cada uma dessas etapas vai despender, e aí a gente vai acompanhando qual o previsto daquela etapa e o realizado daquela etapa.
A estrutura analítica, pessoal, é muito importante que a gente faça uma divisão realmente estratégica dessa EAP. Porque se a gente detalha uma EAP, eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês. Você tem um projeto que é uma tubulação. E essa tubulação tem 2 quilômetros de comprimento. Se você coloca na sua EAP isso como uma única área, ou isso como um único pacote, depois, quando as pessoas perguntarem como que está aquele trecho de 200 metros, você não vai conseguir passar essa informação, porque você não detalhou a sua estrutura analítica para que ela fornecesse essa informação para que você pudesse reportar depois. Então, é muito legal que você pense de maneira, de fato, estratégica na hora que você vai detalhar a sua EAP. E como eu disse para você, gente, como é EAP forte, bem estruturada e proveniente de uma boa memória de cálculo, você consegue fazer um bom cronograma, colocar tudo isso no tempo, e esse cronograma, com essa inteligência, consegue traçar para você as curvas. Então, aqui, por exemplo, uma curva mecânica de quantas pessoas você vai precisar em cada um dos meses de mecânica, qual o pico de efetivo que você vai precisar. E a gente consegue fazer isso depois, pessoal, para qualquer disciplina, mecânica, civil, elétrica, tubulação. Com essas informações muito bem construídas na EAP, o cronograma sai de uma maneira inteligente. Então, muita gente me pergunta por onde a gente começa na hora que a gente vai elaborar um plano diretor, e esse é o passo a passo, quando a gente faz a análise lá na fase de engenharia. Então, o cronograma, pessoal, é a penúltima etapa. Não comece toda a estruturação que você vai fazer pelo cronograma, porque ele precisa ter uma carga de inteligência muito bem construída antes, para que você consiga extrair dele as informações pertinentes para aquele projeto. E aí, como que eu consigo impulsionar, né? O que isso tudo que o Pedro mostrou, essa base impulsiona de fato no meu projeto? Pô, pessoal, se tiver uma memória de cálculo, você conseguiu trazer todos esses dados de maneira assertiva, seu investimento vai ser muito mais assertivo. Então, você perde, né? Você consegue provar para as pessoas que aquele investimento ele não tem nenhuma diferença dentro do que você calculou. Né? Então, é maior assertividade nos investimentos. Você aloca e dimensiona corretamente os recursos daquele projeto. E recurso, pessoal, é fundamental para toda etapa de engenharia. Então, é muito importante que a gente entenda qual o pico de efetivo daquela obra, para entender se a cidade ali comporta, qual o tamanho dos canteiros, qual o tamanho dos alojamentos. Então, alocar isso de maneira correta é fundamental para o seu projeto. E, principalmente, confiabilidade nos dados e um alinhamento colaborativo. Então, se você fez todas essas etapas que eu mostrei para você, mas se você fez sozinho, você não fez ela de maneira colaborativa. Então, você fez todas as etapas, um material técnico muito bom, mas aquele material técnico, sem o envolvimento de todos, ele não tem depois o resultado que a gente está buscando. Então, se você não envolveu engenharia, se você não envolveu o suprimento, se você já não envolveu a implantação para participar desse processo com você, isso muito provavelmente vai mudar nas fases futuras, porque as pessoas não vão enxergar aquilo como parte do trabalho delas, como parte do desenvolvimento conjunto com elas. E ainda na fase de engenharia, tudo isso que a gente construiu é para fazer realmente a estruturação de um projeto muito bem consolidado. E a gente também tem, nessa etapa, né, que fazer o controle da emissão dos documentos daquele projeto. E a gente faz isso com 3 etapas muito simples. A primeira é um mapa de controle da engenharia, mapeando todos os projetos que têm que ser elaborados, um cronograma detalhado de engenharia, e isso é transformado em reportes e indicadores de engenharia. Vou mostrar alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo, então a gente sabe documentos por pacotes a serem emitidos, documento por edificações, por disciplina, por tipo, o status de cada um dos documentos. Esse tipo de informação é fundamental para que você entenda se a engenharia, na hora que ela está passando o bastão dela, ela está passando de maneira coerente e no prazo que foi alinhado anteriormente. Esse é um exemplo de mapa de controle, a gente vai falar um pouco mais de mapa de controle lá na frente. Mas o mapa de controle, pessoal, é o que nós acreditamos aqui, que é onde deve estar o detalhe do detalhe do controle. Muitas pessoas usam o cronograma como acompanhamento detalhado, né? A gente acredita que o mapa de controle tem que fornecer e subsidiar aquele cronograma com essas informações. E na engenharia, quando a gente faz esse tipo de acompanhamento, não é diferente. Isso aqui é um modelo de mapa de controle com número, pacote, edificação, descrição da GRD, disciplina, título, início, término, atraso, né? A gente controla cada um deles. E a gente fecha, assim, a visão da engenharia.
Ainda seguindo a linha aqui em cima, pessoal, agora na hora que você vai fazer um orçamento, uma proposta e vai elaborar um plano diretor, a PhD tem 10 passos para fazer isso. Para que você consiga ter a base necessária para fazer um plano diretor, fazer um orçamento consistente. Então, primeiro, todo projeto que a gente vai fazer esse tipo de atuação, a gente faz uma reunião de abertura do projeto, que é uma reunião para fazer o POC desse empreendimento, entender qual a visão das pessoas sobre aquela construção. Depois a gente analisa toda a documentação que foi enviada, controla toda aquela documentação, faz um estudo detalhado do escopo. Vou mostrar como a gente estuda esse escopo para que a gente consiga mostrar para as pessoas qual o escopo e mostrar qual o melhor caminho, construir com eles o melhor caminho de construção. Depois a gente vai para a EAP, agora detalhada, o controle de índices de HH, aplicação das durações e relação entre as atividades, aqui que sai o cronograma. E olha que interessante, depois do step 7 aqui, que é o nosso 7º passo, a gente ajusta aquele cronograma e a curva dele. Então, muitas vezes, quando a gente cria um cronograma aqui, o histograma que vem proveniente daquele cronograma, ele vem com muitos dentes, sem uma linearidade legal. Então, nosso step 8 aqui é fazer uma análise daquele cronograma e linearizar aquele histograma em cima dos prazos, né, do contrato. Depois a gente elabora os documentos finais e entrega o relatório do plano de construtibilidade. Pessoal, o que é muito importante nessa etapa? É muito importante ter um cronograma alinhado com a realidade apresentada até então do projeto. Então, quando a engenharia passou esse projeto para o orçamento e para o plano diretor, já existia um pré-planejamento, já tinha um planejamento feito com os suprimentos, com a própria engenharia e uma visão já da implantação daquele cliente, né? Então, o que nós temos que fazer é garantir que o plano diretor tenha as mesmas premissas e uma visão coerente com aquela realidade que foi feita anteriormente, né? Histogramas e curvas de quantidade factíveis e execuíveis no projeto. Então, por isso que é muito importante fazer isso com uma boa memória de cálculo, para você entender e analisar se aquele pico de efetivo que você extraiu do seu cronograma, de fato, é execuível. Sua empresa, de fato, tem a capacidade para trazer essa quantidade de pessoas em determinado momento. E o mesmo vale, pessoal, para curvas de quantidade. Então, às vezes, a gente vê umas curvas de quantidade que tem uma quantidade de toneladas a serem executadas, quantidade de metros a serem executadas, muito fora da normalidade para aquele cenário do projeto. Então, por isso é muito importante que você faça as análises no step 7, no step 8, que você consiga isso, fazer essas curvas de maneira mais linearizada. E é aqui que você faz uma visão, mostra para todos uma visão de longo prazo, com a clareza nas transferências de disciplina. Aqui, a transferência de disciplina no plano diretor, gente, já é diferente. Já não é quando a engenharia passa para os suprimentos, e os suprimentos passam para a construção. Aqui a passagem de bastão é quando a civil passa para a metálica, quando a metálica passa para a mecânica, quando a mecânica passa para a elétrica, quando a elétrica passa para o comissionamento. É uma passagem de bastão que tem que ficar muito clara, mas de um outro cenário que eu mostrei anteriormente. E quando a gente recebe a documentação, o que a gente mais analisa aqui, pessoal? A gente analisa os quantitativos, os modelos daquela obra, os memoriais descritivos. A gente costuma ler todos os memoriais descritivos, porque aqui está o por trás de tudo que aquela engenharia pensou para transformar aquilo num projeto. Relatórios técnicos, lista de instrumentos, plantas, diagramas, fluxogramas, são bases técnicas que a gente usa para construir um bom plano diretor. A gente analisa todas as premissas do cliente. Calendário de praticabilidade. É fundamental que o seu plano diretor tenha considerado um calendário de praticabilidade adequado para a sua região. Então, se você está em Minas Gerais, sabe o período, né, que tem um índice maior de chuvas, isso aqui é fundamental para que você consiga ter assertividade naquele planejamento que você está fazendo. Os índices de produtividades orçados para aquele projeto e alguns modelos padrão do cliente, qual os modelos que aquele cliente está buscando receber. Então, o importante no recebimento da documentação é analisar essas fases. E depois a gente vem para o estudo detalhado do escopo. Então, no estudo detalhado do escopo, gente, com modelos 3D, com o 2D mesmo, é onde a gente senta, analisa quais as principais etapas daquele projeto, como que aquele projeto foi concebido, qual o objetivo daquele projeto. Tem um projeto de eletromecânica que a gente usa muito o fluxograma para entender qual o principal objetivo, transportar minério, qual o objetivo daquele projeto. E a partir do momento que você consegue entender e ter clareza do objetivo, fica muito mais fácil detalhar e planejar aquele empreendimento. Depois a gente faz a estrutura padrão da EAP, tem essa cara,
Então, aqui a gente coloca o projeto, qual a fase daquele projeto, qual o ativo, qual a disciplina, qual o ID daquela atividade para fazer uma correlação depois com o cronograma, o item da PQ que essa atividade da EAP ela corresponde, o tipo de atividade, percentual de montagem barra pré-montagem, a área e algumas referências do take-off. Então, a nossa EAP, seguindo aquele mesmo padrão do que a gente conversou anteriormente, aqui ela é muito mais detalhada. Aqui a gente coloca várias colunas para subsidiar todas as análises que a gente vai fazer lá na frente. Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, um desvio do projeto, qual fase tem o maior desvio do projeto? Eu consigo saber se eu colocar essa coluna e conseguir construir minha AP com essa premissa. Qual disciplina tem o maior avanço do projeto? Se eu tiver isso na mão, consigo mostrar e transcrever essa informação de maneira clara para todo mundo. E depois vem o controle dos índices, a aplicação das durações, aí que a gente traz a inteligência novamente, conforme a gente faz a fase de engenharia, para um cronograma bem construído e entregáveis coerentes. A gente faz isso através de memória de cálculo, mesma memória de cálculo, só que aqui com um detalhe muito maior, né, do que na fase de engenharia. A gente cria essa memória de cálculo para garantir que tudo que a gente insere dentro daquela EAP tem a inteligência necessária para ser repassada para o cronograma e, consequentemente, ser transcrita nos histogramas que a gente tem aqui no projeto. E, pessoal, o que um plano diretor aqui da PHD tem? Ele tem um plano de paradas, ele tem curva de commodity. O que é a curva de commodity? Quantos metros de tubo a gente vai montar na semana? Quantas toneladas a gente vai fazer na semana, no mês? É um plano detalhado da construção, vou mostrar como que a gente aplica esse plano de construção. Plano com as principais interferências que aquele projeto vai ter. Um plano para o canteiro de obras, cronograma. Caso a gente já tenha algum replanejamento aqui, visita técnica, a gente faz EAP, curva de avanço físico e financeiro e os histogramas de equipamentos, programa de mão de obra. O plano de trabalho é o consolidado, pessoal, de tudo que eu mostrei para vocês lá atrás. Então, toda aquela inteligência ela é transcrita depois nesse plano diretor. E o objetivo é garantir que o trabalho seja eficiente, seguro e cumpra os prazos e orçamentos estipulados do projeto. O plano diretor, gente, é fundamental para que a gente tenha um projeto com os resultados que a gente busca. E agora eu vou apresentar para vocês como que a gente apresenta esse plano, né? No final, para que ele seja colaborativo, a gente tem que trazer isso de uma maneira muito lúdica. Vou trazer 2 vídeos para vocês aqui, muito rápidos, não vou passar ele todos, só para vocês entenderem como a gente consegue mostrar isso de uma maneira prática aqui na empresa. Aqui são dois vídeos sequenciais de montagens que a gente trabalhou aqui. Uma é uma montagem de uma retomadora de minério e outra uma montagem eletromecânica de um dissolventizador DT-DC. Então, são 2 montagens que a gente fez aqui recentemente na empresa. Primeiro, a gente mostra qual a localização, onde aquele projeto está, qual a região que aquele projeto está atuando, né? Onde que ele está no globo, até chegar na área daquele projeto. Isso dá para quem nunca viu o projeto, né? É uma sensação que ela entenda geograficamente onde aquele projeto está sendo construído. E aí depois, aqui já fica mais claro o passo a passo do projeto, né? Então, a gente vem desde a construção do andaime, que é fundamental para não ter nenhuma interferência, até a montagem da máquina. Aqui do outro lado, né, vocês conseguem ver também o guindaste que vai ser utilizado. A gente tem riggers aqui na PHD que faz essa análise de qual a melhor maneira de montar e construir esse projeto. E aí a gente vem com o passo a passo da montagem. Então, aqui, pessoal, é para uma pessoa que nunca viu esse projeto, para que ela tenha uma base técnica sólida do que a gente vai fazer e como a gente pensou naquele plano de construção que a gente desenhou lá atrás. Então, toda aquela inteligência que a gente fez, né, não dá para a gente transcrever isso no Excel e mandar para as pessoas, a gente prefere muito mais mostrar isso através de um vídeo e de uma sequência executiva visual aqui. Então, aqui é um pouco de sequência, aqui é a montagem dos tapamentos e aqui já é a montagem da máquina. O que vai ser pré-montado, então a gente analisa muito, né? O que pode ser pré-montado para ganho de produtividade, isso tudo é tratado aqui nas sessões de POC, para que a gente tenha, né, uma assertividade tanto no planejamento quando a gente vai detalhar aqui a sequência executiva. Então, para a pessoa que vai construir, ela já sabe quais as etapas, quais as peças vão ser pré-montadas, o que vai ser feito em loco. Esse que é o grande objetivo aqui. Beleza? Aqui a gente mostra a sequência, não vou passar tudo para não tomar o tempo de vocês.
E aí, pessoal, a gente vai para a quarta etapa. Essa quarta etapa agora é a etapa de implantação desse projeto. Tudo que a gente construiu no plano diretor está aqui em cima de cinza. Então a gente fez toda aquela PQ detalhada com o HH, com a memória de cálculo, né, que a gente constrói um EAP inteligente, e isso vai para um cronograma master. Tudo isso aqui, pessoal, vem do plano diretor. Daqui para baixo é obra. Aqui são as responsabilidades do processo que a obra tem que continuar fazendo para garantir o sucesso daquele empreendimento. A primeira etapa é o take-off. Tradução literal do take-off é um levantamento. Então, quando aquele projeto inicia, ele não tem necessariamente, né, um levantamento de quantidades muito assertivo. Isso acontece em vários dos projetos que a gente atua. A gente atua, às vezes, em projetos que tem 50 toneladas orçadas e na hora que a gente faz o levantamento são 120. Isso tudo é muito comum. E por que é importante fazer o levantamento do projeto? Imagina que você acabou de falar qual o efetivo que aquela obra precisa para ser executada. E agora que você levanta os projetos, você vê que a quantidade daquele empreendimento é muito maior ou muito menor do que você estava imaginando. Então você precisa fazer esse levantamento para mostrar para todos agora qual a nova realidade do projeto. Para mostrar, primeiro, que tem um impacto financeiro, segundo, que vai ter um impacto em mobilização de recursos daquele empreendimento. Aqui é uma visão muito clara que a gente tem no contrato as quantidades, aqui dividida por disciplinas, e o valor daquele contrato. O exemplo desse contrato é 23 milhões. E quando você levanta as quantidades através dos projetos, você vê que a quantidade é muito maior e que o valor do empreendimento, né, acabou subindo de 23 para 27 milhões. E aí muita gente pergunta, e agora, o que eu faço, né? É possível medir o valor todo do contrato? Então, nessa etapa, o que nós temos que fazer, né, como planejadores, é transcrever isso para o cliente, mostrar, informar essa diferença, né, que foi identificada, e já transformar isso dentro do cronograma, dentro da nossa EAP e da nossa memória de cálculo, para que a gente consiga entender qual o novo recurso, qual o novo prazo, caso não tenha alteração de recurso daquele projeto. E aí é necessário admitir ou demitir efetivo após a análise de quantidades? Com certeza. Então, se a análise de quantidades feita, né, é muito menor do que você está executando, com certeza você vai ter que ou não contratar a mesma quantidade de efetivos ou reduzir o efetivo atual, né? E essa é a visão inicial do take-off. O take-off, pessoal, é fundamental, é a primeira etapa após a gente passar do plano diretor. E aí, para mim, o meu xodó aqui é o mapa de controle. Depois que a gente fez esse take-off é transformado numa ferramenta que chama mapa de controle. O que é um mapa de controle aqui para a gente? Um mapa de controle é o coração do monitoramento daquele projeto. Então, todo o detalhamento do monitoramento que foi executado em cada dia, tudo isso, pessoal, tem que estar no mapa de controle. E olha como que esse mapa de controle é interessante e ele é fundamental para aquele empreendimento. O mapa de controle ele alimenta a EAP. Essa EAP alimenta o cronograma, então eu sei exatamente o avanço da obra através do mapa de controle. O mapa de controle é a ferramenta da medição. A gente vê em muitos projetos, quando esse fluxo não está bem alinhado, que a medição faz o mesmo trabalho que o planejamento. Então, o planejamento tem que levantar as quantidades e a medição também. Mas quando você tem um mapa de controle, e isso está trabalhando de maneira sinérgica, a medição e o planejamento conseguem trabalhar com a mesma informação. E aquele levantamento de quantidades que eu mostrei para vocês, ele é contínuo. Ao longo de todo o projeto, você vai ter que continuar fazendo esse levantamento de quantidades. E o mapa de controle é a ferramenta que a gente usa para isso. Ele tem essa cara, que a gente coloca o item da PQ para correlacionar valor com ele, né? A descrição, os critérios de medição, o projeto de referência, a revisão desse projeto, o local que ele vai ser aplicado, se é um projeto de tubulação, qual o SPUL, se é um projeto de estrutura metálica, qual o TAG, né? O tipo, comprimento, quantidade, o preço unitário, aqui o critério de medição que foi atribuído para ele, o avanço físico, qual o saldo a ser executado, em qual boletim de medição você mediu, e o resumo de cada uma dessas linhas, de qual o acumulado já executado, quanto foi feito no mês, qual o total e o saldo daquele empreendimento, aquela linha. Então, é muito importante ter um mapa de controle bem estruturado para justificar os seus avanços. Você não precisa ter um cronograma extremamente detalhado para mostrar cada uma das etapas daquele projeto. Você precisa ter um cronograma feito de maneira estratégica para mostrar qual a visão daquele empreendimento e um mapa de controle com toda essa inteligência para garantir que aquele avanço que está correlacionado lá no seu cronograma é um avanço coerente.
E depois a gente vai para o detalhamento agora de uma visão de longo prazo, de 90 dias. Como que a gente acredita que esses 90 dias após a criação do plano diretor pode ser feito? Essa é a etapa, pessoal, que começa o LPS, o Last Planner System. Então, voltando aqui para vocês, tudo que a gente criou aqui para trás foi desde a construção do plano diretor, e que está aqui, né, de cinza, desde o take-off, o mapa de controle, subsidiaram para que a gente desse o próximo passo. Então, a gente criou uma base de planejamento muito forte, que está aqui, e nós temos planejadores, né? Nós somos todos aqui planejadores, para garantir que toda essa estrutura, todo esse planejamento que foi feito de maneira muito estratégica, consiga agora ser refletido no campo. E aí a gente usa o LPS para transformar esse planejamento estruturado em ação e direcionamento para o campo. Eles se correlacionam da seguinte maneira: o plano diretor mostra essa visão para o planejador e o planejador mostra essa visão para o planejamento e controle. Aqui que está a dinâmica. Então não existe, pessoal, um LPS bem implantado sem uma base sólida, construída de maneira assertiva. Então não adianta a gente querer fazer uma programação semanal sem que o nosso cronograma tenha assertividade, sem que o nosso mapa de controle não tenha assertividade, e a gente não entenda quais as quantidades daquele empreendimento. Então, por isso que a fundação sólida daquele planejamento tem que ser muito, muito rico, né? E com aqueles passos que eu mostrei para vocês, para que a gente consiga fazer uma boa implantação de LPS. E aí, quando a gente vai para a obra, quando a gente desce daquela etapa, né, do planejamento estruturado, aí vira comunicação. Aqui o planejamento tem que ser o comunicador, o coração pulsante que alimenta todas as áreas. E é essa comunicação, pessoal, que vira o jogo da obra. É essa comunicação que faz com que aquela estratégia vire, de fato, resultado na ponta. E como que a gente faz essa comunicação virar o jogo? Primeiro, eu gostaria de explicar para vocês o que é LPS e como que o LPS veio transformando o mercado. O sistema tradicional de projeto, gente, ele veio para suprir as expectativas dos gerentes. O que é isso? O encarregado que passa informação para o engenheiro, que passa informação para o coordenador, que passa informação para o gerente. Vocês vão concordar comigo que o gerente já é a pessoa que mais tem informação naquele empreendimento. É ele que participa das melhores, as maiores reuniões, das reuniões mais estratégicas daquele empreendimento. Então, ele já tem essa visão. Quem não tem é o encarregado. Então, o Last Planner System, o último planejador, é o encarregado. E para isso que o LPS foi criado. Para suprir e comunicar com o último planejador. Aqui, gente, a gente faz com que o último planejador, com que o encarregado, ele também colabore com a estratégia do projeto. Ele também seja uma peça fundamental para o projeto como um todo, para a visão estratégica. Por que a gente faz isso? Qual que é essa visão? Por que a gente está trabalhando e batendo tão forte nisso aqui? Porque o encarregado, ele quer fazer, ele quer trabalhar, ele conhece do escopo. Só que se a gente não der essa visão estratégica para ele, ele vai fazer exatamente o que a gente colocou na programação. Ele não vai criar alternativas na mente dele. Então, se a gente fala com ele, você tem que montar uma coluna, e a gente não explica para ele que ele está montando uma coluna de uma casa de transferência e que a prioridade é aquela ala ali, ele não vai conseguir nos ajudar a dar soluções para o projeto. E o encarregado é quem mais conhece daquela execução. Então, muito provavelmente, ele vai trazer ótimas ideias, né, para a mesa. E como todo processo, né, como o PMI prega, todo processo tem entradas e saídas. O primeiro processo do LPS é o planejamento puxado. Então, depois que a gente fechou aquele cronograma master do plano diretor, com toda aquela informação sólida da EAP, a gente agora faz um planejamento puxado. Eu preciso entender as etapas com quem executa agora, as etapas com que eles estão enxergando e tentar trazer e puxar aquele projeto. O que é uma entrada para o processo de planejamento puxado, pessoal? É toda aquela estrutura de planejamento que eu mostrei para vocês. Não adianta fazer um planejamento puxado sem ter um levantamento de quantidades. Não adianta fazer um planejamento puxado sem ter uma EAP consolidado, sem ter um cronograma macro consolidado. Né? E aí esse pool planning, que é a visão, às vezes, da obra inteira, ou dependendo da obra, de 90 dias, ele já mostra a estratégia para as próximas 6 semanas, que são as entradas que o Six Week Look Ahead, ou a visão das próximas 6 semanas, precisam. E aqui, gente, o foco é analisar de tudo que nós imaginamos aqui com os líderes de campo, quais os principais problemas. E quando a gente analisa os principais problemas, nas próximas 6 semanas, eu garanto, né,
ou deveria garantir, que a próxima semana que vai ser executada não tem nenhum problema. E essa é a entrada que a programação semanal precisa. A programação semanal precisa saber se tudo que está pensado para ser executado naquela semana não tem nenhuma restrição, não tem nada que impeça aquela programação de ser feita, né? E a saída disso são reuniões diárias de campo. É o acompanhamento diário se aquilo que foi pensado na semana está sendo executado no dia a dia. Agora, entrando um pouquinho mais no detalhe. Como a gente enxerga isso tudo? Todo esse processo está ligado. Planejamento, LPS e as rotinas. E esse planejamento puxado, está cortado, mas a gente enxerga ele como se fosse o Waze. O que o Waze faz para nós, pessoal? O Waze mostra para nós qual a melhor rota até aquele trajeto. Qual o tempo médio que a gente vai gastar até aquele trajeto, né? Até a chegada ali. E o Waze, é muito interessante que o Waze ele é colaborativo. Então o Waze ele não usa só a velocidade da via como um parâmetro, mas ele usa os inputs que outras pessoas que estão usando o Waze também dão. Então, fala, aqui tem trânsito e tudo, e o Waze vai recalculando aquela rota em cima dessa visão colaborativa. É a mesma coisa do que a gente enxerga no planejamento puxado. Esse planejamento puxado, né, que a gente coloca aqui, coloca todos os post-its, coloca a sequência da obra, né? Ele tem que ser colaborativo, as pessoas têm que mostrar a visão delas para que a gente consiga transcrever a melhor sequência da obra naquele momento. Então ele define para nós a melhor rota, qual o ritmo e o tempo para chegar naquela rota. Reprograma no caso de alguns impactos. Então o Waze, na hora que tem alguma batida que a gente não estava vendo na hora que a gente fez a programação da rota, ele mesmo já mostra que o tempo vai demorar um pouco, né? Mesma coisa tem que acontecer no planejamento. Se à medida que a gente fez um planejamento puxado e a gente entendeu qual agora é o novo prazo do projeto, a gente tem que analisar caso aconteça algo que impeça aquilo de acontecer. Então, que é muito na visão de tendência, né? E garante que todo mundo tenha previsibilidade. O Waze mostra, é uma comparação bem legal, ele garante que você tenha previsibilidade, você sabe que hora você vai chegar lá. E é exatamente isso que a gente está buscando no planejamento também. Você tem que ter a visão muito clara, colaborativa, de quando você vai chegar lá. Esse é o planejamento puxado. Alguns exemplos práticos aqui nossos, né? A gente já fez isso em fabricação aqui, a gente faz isso em obras de eletromecânica, isso aqui é um planning elétrico, de obras civis, de obras civis aqui também. Então, para qualquer tipo de obra, a gente consegue fazer essa implantação. E agora, depois que eu vi os próximos 90 dias, ou eu tive a visão da obra inteira, eu começo a analisar se tudo aquilo que eu pensei, de fato, consegue ser feito. Aqui que eu boto a bola no chão e analiso se aquele plano puxado que eu fiz com quem executa tem todos os recursos, se ele tem tudo que ele precisa para ser, de fato, executível. E aqui, na mesma analogia aqui do GPS, ele mostra quais os problemas agora dessa rota. Então lá, na hora que a gente está fazendo um planejamento puxado, a gente traça um cenário muito otimista. Mas aqui, no Look Ahead, na visão das próximas 6 semanas, a gente tem que trazer os problemas para a mesa. Quais os principais problemas dessa rota? O meu carro, ou o recurso que eu tenho, ele é suficiente para chegar lá? Eu tenho tudo que eu preciso para chegar lá? Eu preciso fazer alguma manutenção preventiva, né? Na analogia que a gente está fazendo aqui, ou eu preciso fazer alguma correção, tem que fazer um plano de qualidade. O que eu preciso fazer para na hora que eu começar a atividade eu não ter nenhuma paralisação? E me mostra sempre o próximo trecho da estrada. Então imagine que eu tive a visão completa daquele empreendimento. Ou eu tive a visão dos próximos 90 dias. Aqui eu quero ver os próximos 45 dias. Eu trago todo mundo que são apoio à execução para ajudar a limpar todas as interferências que aquela execução possa ter. Então é nesse momento que eu dou para quem está aqui comigo, aqui fazendo todas as áreas de apoio, aqui que o planejamento é o coração pulsante para mostrar para todo mundo qual a importância de cada setor. Segurança, qualidade, logística, para todos eles entenderem qual a importância deles, para garantir que a programação semanal seja executada. E aí, passamos da etapa que a gente analisa tudo que pode dar errado. E aí a gente vai agora para a etapa do que eu tenho que fazer. Aqui eu não tenho opção. Então eu já vi a obra inteira, já vi as próximas 6 semanas, e aqui eu estou vendo o que eu tenho que fazer na semana. Pessoal, a programação semanal,
É o documento mais importante de comunicação entre o planejamento e a execução. É aqui que a gente garante que todo o processo de comunicação está, de fato, sendo seguido no projeto. E quando as pessoas perguntam, né, como a gente mede a implantação do LPS, claro que a gente tem alguns indicadores, mas perguntar o encarregado se ele sabe o que ele vai fazer é o melhor indicador que existe para saber se a comunicação está fluindo desde a estratégia até o campo. E é aqui que a programação semanal é o reflexo de todos os processos anteriores. Então, se a gente tem uma baixa aderência na programação, foi porque a gente não viu a estratégia de uma maneira bem clara ou a gente não conseguiu levantar tudo que poderia impactar aquele projeto na visão das próximas 6 semanas. Ela tem que ser muito simples, porque quem executa é o principal stakeholder que eu tenho que alimentar com a programação semanal. Então, ela tem que ser o mais simples possível para a pessoa, de fato, entender o que eu estou colocando ali. Pessoal, é fundamental que você não entregue somente aquela programação, que você construa com quem executa. Você tem que ir no campo, repassar, mostrar qual o objetivo daquela programação, o que você está colocando ali, e depois fazer uma reunião para alinhar com todo mundo com a visão da semana daquele projeto. E como eu disse, é o termômetro que mede o nível de engajamento de todo mundo com o Last Planner System ou a comunicação, como que a comunicação está fluindo naquele empreendimento. E aí alguns exemplos práticos, né? Da turma fazendo ou reunião de look ahead, ou aqui um acompanhamento das restrições do look ahead, né? Aqui, como que a gente faz e alinha programações semanais com a equipe de campo. Tudo, gente, é muito importante que seja colaborativo. A comunicação em todas as etapas que eu passei para vocês é o maior resultado que a gente está buscando aqui. Que as pessoas entendam o que vai ser feito na semana, que as pessoas entendam o que vai ser feito nas próximas 6 semanas e o que vai ser feito no projeto. Esse é o grande objetivo. E aí a gente vai monitorar tudo que a gente viu lá na estratégia. Lembrando aqui de novo, né? Então, eu saí de um cronograma master, levantei as quantidades, fiz um controle, um mapa de controle que alimentasse depois todo o monitoramento disso. Vi os próximos 90 dias, analisei se dentro desses 90 dias, né? Os próximos 45 tem algum problema para eu solucionar para garantir que o campo não pare. Programei o que não tem problema e todo dia eu tenho que analisar se aquilo tudo que eu programei está de fato fazendo sentido e se as pessoas estão seguindo aquilo. A gente faz isso com o check-in e o check-out. Check-in no início do dia, check-out no final do dia. E aí a gente adapta muito isso em cada um dos projetos. Aqui é quando a gente coloca o nosso quadro na frente de trabalho, todas as atividades que aquela equipe ia fazer e diariamente aqui, pessoal, a gente repassa qual que era aquele previsto e o realizado dentro daquele projeto. E aí, quem fala o que foi executado é quem executa. Então, as pessoas se sentem responsáveis de fato por aquela quantidade. E é aqui, gente, que a gente não deixa a programação semanal morrer. As pessoas todo dia têm que responder por aquilo. E eu analiso diariamente o PPC, que é o percentual programado concluído. O quanto que eu programei que as pessoas fizeram. Exemplo, eu programei 100%, fizeram 80%, tiveram 80% de aderência ao que eu programei. Né? Repasso com eles alguns aspectos de segurança, é uma reunião que a gente compartilha a restrição e desvio das outras áreas, mas o grande objetivo é dar clareza para o que eu tenho que fazer no dia, para o que eu fiz, para o que eu não fiz e o que eu vou fazer no próximo. Esse é o fundamento principal do check-in de manhã e do check-out. E aí, pessoal, vamos lá. Trouxe para vocês como a gente estrutura tudo para garantir uma boa implantação e comunicação desse planejamento. E agora a gente tem que analisar se o planejamento está na rota. Que o tópico do webinar é como eu consigo impulsionar o resultado. Tudo que eu mostrei para vocês é como você consegue estruturar muito bem o planejamento para impulsionar os resultados. E os resultados são os indicadores. Quais os principais indicadores que a gente analisa hoje? Aderência física. Quanto que aquele projeto deveria ter avançado fisicamente, quanto que ele avançou. Aderência financeira. Qual a produtividade que eu estava vislumbrando para aquela etapa do projeto e qual a produtividade atual. Aqui, qual a aderência daquela equipe, né, de execução ao que eu programei através do PPC e qual a minha capacidade produtiva daquele empreendimento. Vou mostrar para vocês um dashboard nosso aqui que sumariza grande parte dessas informações. Então, vamos lá, pessoal. Essa primeira curva aqui é a que eu mais gosto. De cinza aqui, ó, a gente tem qual era o previsto daquele projeto. Aqui, sempre lembrando que eu estou falando de avanço físico, Esse é o avanço que eu deveria fazer naquela semana.
Eu tenho em amarelo aqui, ó, qual a minha capacidade produtiva. Então vamos pensar, gente. 10 pessoas durante 44 horas numa semana, elas têm uma capacidade de 440 horas de avanço físico naquela semana. Dividido pelo HH total daquele empreendimento, eu sei qual a capacidade que eles conseguem avançar fisicamente com o recurso que eles têm hoje. Eu tenho quanto eu programei, quanto que eu consegui colocar na minha programação semanal. Então, aqui mostra muito se eu estou tendo muitas restrições que estão me impedindo de programar a minha capacidade produtiva. E aqui é um grande risco. Eu vou dar um exemplo da semana 26. Se eu estou programando menos que a minha capacidade produtiva, já me mostra que eu vou ter uma improdutividade no meu projeto. Isso é fato. Se eu estou programando, se aqui a minha visão das próximas 6 semanas me permite programar é menos do que eu deveria programar com o efetivo que eu tenho, eu sei que eu vou ser improdutivo. E eu sei que eu tenho na minha obra metade do recurso que eu deveria ter para fazer aquele avanço físico acontecer. E por fim, eu tenho quanto que eu realizei. Então, o PPC, né, que é a aderência entre o programado e o realizado, é esse delta aqui, do 0,64 e 0,24. Então, vocês imaginam a obra que eu poderia ter feito 1,27 de capacidade produtiva, eu programei 1,64, mas eu só fiz 0,24. Então, esse número mostra o quão improdutivo a gente está sendo e o quão próximo a nossa programação está da nossa capacidade produtiva. E, além disso, qual o recurso necessário que eu tenho hoje, qual o recurso meu atual e o necessário para eu chegar naquele avanço físico que o projeto está me pedindo. A gente tem também aqui a aderência relacionada à curva de quantidades, alguns indicadores nossos de índice de produção planejada, índice de capacidade produtiva, o próprio PPC, que a gente analisa, qual o desvio da obra, qual o desvio físico. E aqui a gente tem uma simulação nossa aqui, né, alguns indicadores dos processos. Então, se a produtividade está dentro, se o ritmo está dentro, se está sendo programado, se o prazo está dentro, se o avanço físico acumulado está dentro. A gente analisa esses indicadores principais para dar visão do processo. E olha que interessante, pessoal. Quando a gente tem uma visão das próximas 6 semanas muito clara, a gente coloca tudo isso aqui, todas essas restrições, né? Lista ela e cria um plano de ação. E como que a gente mede se as pessoas estão resolvendo aquele plano de ação das próximas 6 semanas? Através do indicador que chama IRR, que é o Índice de Retirada de Restrição. Então, aqui mostra que nesse projeto que a gente atuou, 94% das restrições que a gente abriu foram solucionadas pelo time. E aí, olha o impacto disso no PPC. Então, as pessoas, quando a gente consegue limpar tudo que pode dar errado para a programação, quando a gente programa, a gente consegue ter um bom resultado. E a gente consegue ver isso da maneira oposta. Então, quando a gente tem uma equipe que não está engajada a solucionar esses problemas, na hora que a gente vai analisar no campo, a equipe também não consegue produzir. Então, os indicadores começam a se cruzar e você começa a ter uma visão, de fato, do que o projeto está precisando, qual o melhor caminho para aquele empreendimento. A gente consegue ter qual o ritmo necessário para aquele projeto, se eu estou dentro do ritmo. Então, às vezes, muitas pessoas questionam muito qual a tendência daquele empreendimento, né? A tendência fica muito clara quando a gente tem essas curvas de commodity. Aqui, por exemplo, escavação de cavo e valas. Eu sei quanto que eu deveria fazer, o volume previsto, e o volume realizado até aquela data. Então, eu sei qual o meu delta. Né? Eu sei se aquilo que eu estou projetando está, de fato, coerente com o que eu estou apresentando. Se eu vou conseguir manter o valor que eu estou vendo previsto aqui. E, claro, né, a gente faz toda a medição de produtividade das principais atividades do projeto para garantir que as equipes que estão em campo, né, elas têm a produtividade que foi orçada para aquele empreendimento. Se aquelas pessoas que a gente tem a capacidade produtiva X, se elas de fato conseguem atingir aquela capacidade produtiva através da produtividade. Então, a gente tem que medir essa produtividade dentro dos projetos. Então, é isso, é assim que a gente consegue, vou voltar aqui só nessa visão geral dos indicadores, com esses indicadores, né, com a aderência física, qual o previsto realizado, aderência financeira, quanto que eu deveria receber ou recebi naquele projeto, a mesma coisa, o custo, qual o custo que era provisionado até aquela data, né? E quanto foi feito, qual a produtividade, qual a aderência ao planejamento e a capacidade produtiva. É isso aqui, pessoal, que vira o jogo da aula. Você, com essas informações na mão, consegue direcionar o seu projeto para ter o resultado que vocês estão buscando. E é assim que você consegue usar o planejamento para impulsionar os resultados do seu projeto.
Pessoal, a gente atua em cada uma dessas etapas que eu mostrei para vocês, desde a engenharia, tanto para orçamentação, quanto para plano diretor e na obra como um todo, né? Cada um dos nossos produtos está voltado para o planejamento de uma maneira bem global, para atender para que a gente consiga garantir e mostrar aqueles benefícios que eu mostrei lá no começo, em cada uma dessas etapas que a gente está atuando. Obrigado pela atenção de vocês, né? Extrapolei